Retornamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com Teodora Alves, na companhia de Andréa Viana. Teodora, no intervalo, ou antes do intervalo, um pouquinho, eu quase que me engasguei, porque tem um Araújo, eu sou acostumado a chamar Teodora Alves. Você é do Seridó, esse Araújo denuncia que você tem família no Seridó, alguma ancestralidade, não é isso? Sim, com certeza. Meu pai e minha mãe, né, eram de Caicó, eu tenho família em Caicó. E tenho muito carinho por aquela região, assim, eu lembro também das minhas memórias ainda de criança, indo para lá muito, no ônibus da Jardinense. Da Jardinense. Digamos assim, porque, enfim. E lembro muito da minha avó, na casa dela, no fogão a lenha. Certo. Essa memória é muito forte para mim. Mas a gente estava falando da sua vida na pós-graduação, fez mestrado, doutorado. E aí, quando é que você entra na UFRN e para que departamento, para que disciplina, como é que foi isso? Então, quando eu terminei o doutorado, né, e muito forte esse meu desejo de continuar investindo nas pesquisas, em ações que tivessem relação com a dança, com a cultura, com os estudos do corpo, eu prestei concurso para o Departamento de Artes, porque havia uma vaga aberta para docentes que pudessem atuar no curso era educação artística ainda, mas na habilitação artes cênicas e, sobretudo, em disciplinas que tivessem estudos sobre corpo, práticas corporais, para os alunos que estavam ali estudando artes cênicas, né? E, de fato, eu fiz esse concurso, passei e até hoje estou no Departamento de Artes. Fui coordenadora, inclusive, na época ainda do curso de Educação Artística. Posteriormente, o MEC recomendou que o curso fosse extinto, né, em várias instituições do Brasil, e ele se transformou em outras licenciaturas, que, no caso, licenciatura em Artes Visuais, em Música, em Teatro e Dança. O curso de dança nós criamos em 2009, e aí ele tem sido uma área também muito importante e eu acabei também atuando nesse curso, né? E fui presidente da comissão de criação, junto com outras colegas que tiveram importância fundamental nesse processo, como professora Karenine, professora Larissa, professora Petrúcia. Todas do Departamento de Educação Física. Petrúcia é a cara da educação física, né? E, posteriormente, Karenine e Larissa vieram para o Departamento de Artes e a gente está junta lá no curso de dança, junto com outros colegas professores. Nesse processo de criação do curso, o Edson, claro, também foi fundamental, né, desenvolvendo seminários, debates sobre a importância da dança. Contribuiu também para isso. Sem dúvida. Além de outras pessoas que contribuíram, né, como Edeilson Matias, que também foi, da época, era professor substituto, contribuiu muito com essa formação da dança lá no Departamento de Artes, na universidade. Era um dos integrantes, junto com o Edson, lá dos grupos de dança que ele criou em 1990, o grupo de dança da UFRN, que até hoje existe. E quando o Edson se aposentou, eu acabei assumindo a coordenação desse grupo e outros grupos que ele também criou, como, não eu coordenando, né, mas como Roda Viva, que foi uma companhia muito importante, a Companhia dos Meninos, a Gaia, que até hoje existe, né, enfim. E aí, em um determinado momento, você vai para a direção do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade. Como foi isso? Foi em 2008, né? Eu ainda me achava muito nova na universidade como professora, mas até fiquei um pouco assim, assustada com o convite, né? Feito pela reitoria para que eu assumisse o NAC. Na época era a gestão do professor Cipriano, na extensão, e Cipriano também já conhecia um pouco do meu trabalho, e aí houve o convite para que eu assumisse o NAC. Naquele momento, acabava de saber que estava grávida da minha segunda filha, e pesei, Giovana, tem 11 anos hoje. E pesei alguns pontos, né? Também estava assumindo muita coisa já no Departamento de Artes, coordenadora, assumindo projetos de extensão, muita coisa, muitas disciplinas, mas conversamos e o entendimento foi que eu assumiria, tirava a minha licença maternidade, posteriormente voltava e assim aconteceu, né? Já estou algumas gestões no NAC, sempre com muitos desafios, mas reconhecemos que a universidade tem tido algumas conquistas também na área de arte e cultura
E o NAC, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, inclusive trabalhamos juntos, né? Foi, Quando você pra minha foi, honra. você foi Pró-Reitor de Extensão. E, sem dúvida, para mim também é um ponto importante, assim, da minha trajetória, minha atuação no NAC. Certo. E nesse tempo você seguiu por um caminho, André foi para... Eu era funcionária nessa época da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, que é a atual Progesp. Me lembro disso, me né? lembro sim. Trabalhava diretamente lá era DDRH, que hoje é DDP, e atuava naquela área a gente tinha o setor de capacitação, mas a gente cuidava do seminário, dos servidores, e Dora sempre era um apoio, porque Dora, me socorra aí que eu preciso de uma apresentação para isso, para aquilo, né? Sempre tinha uma certa troca de capacitar e a gente nunca perdeu esse contato. Trabalhava também, na época teve José Leno, que era o diretor lá, depois era João Carlos, o pró-reitor. Miriam estava junto também, né? Miriam estava junto também, ela coordenava um outro setor dentro da Progesp. Mas, assim, a gente nunca perdeu o contato dessa forma, no trabalho, né? E, assim, ela falando de Giovana junto com o NAC, eu lembrando, porque as meninas de Dora sempre nasceram em momentos. Uma foi gestada com o doutorado, então foi a tese e o nascimento dela. Ela nasceu e era muito novinha, né? Dora amamentando e defendendo a tese. E, assim, a gente parava a apresentação dela para ela amamentar. Aliás, Giovana nasceu com o NAC. Aliás, essa é uma dimensão da vida acadêmica que as pessoas geralmente não comentam muito, é de que as mulheres, quando estão nesse momento na pós-graduação, elas também estão no momento, geralmente, de ter filhos e tal. E que, às vezes, as pessoas não têm sensibilidade para essa dimensão, né? De que tem uma gravidez, que tem um conjunto de necessidades e demandas. Mas, nesse caso, foi muito interessante, porque não era a banca de Dora aconteceu num hotel, na Via Costeira, porque veio todo o grupo do Coco de Zambê dançar também na apresentação e aí tinha que se ter um espaço aí nessa época, né? Foi no Imirá, não lembro? Foi, acho que foi. Acho que foi no Imirá, alguma coisa. Então, a gente fez assim meio como um evento junto, né? E aí a banca que veio para a defesa dela, tudo assim, mas assim, eles paravam mesmo. Quando ela se enchia de leite, aí ela pedia licença, aí parava todo mundo e parava muito tranquilamente. Ela ficava no cantinho, amamentava a Gabriela e depois a gente recomeçava. Então, foi uma tarde inteira essa defesa, né, Dora, com eu, tudo inclusive, isso. cito esses aspectos assim importantes, né? No meu livro, quando eu publiquei sobre o mestrado, sobre o doutorado, eu faço referência ao nascimento da primeira, né? Certo. Depois, um segundo livro que foi sobre Encantos da Vila, que foi um projeto que eu tenho muito carinho também, que a gente desenvolveu, um projeto de extensão lá na Vila de Ponta Negra. Fale um pouquinho sobre esse projeto, já. Então, Encantos da Vila, ele surgiu em 2004. Assim que eu tinha entrado no Departamento de Artes, a gente participando de um seminário lá no departamento, uma discussão sobre cultura, né? E tinha uma pessoa do Conselho Comunitário lá da Vila de Ponta Negra presente nesse evento. E, vendo a discussão, sugeriu e solicitou a possibilidade de a gente desenvolver um projeto de extensão na Vila de Ponta Negra. E assim começamos, ouvindo os grupos tradicionais da vila, os grupos artísticos, né? Sabendo quais as demandas, o que é que a gente poderia agregar, e numa relação muito ética e horizontal, no sentido de estar ali trocando e construindo junto, nós, de fato, ficamos quase 10 anos, semanalmente, tendo encontros com os grupos, com o Conselho Comunitário, com todas as pessoas da vila que tinham interesse em discutir a cultura, né? E aí desenvolvemos diversas ações com eles. Isso está registrado nesse livro, Encantos da Vila. Encantos da Vila, é o nome do livro. Uma experiência com arte, cultura e educação. Certo. Era o nome também do projeto, Encantos da Vila, que a intenção era essa, mostrar nos vários cantos daquela comunidade os seus encantos, né, do ponto de vista artístico, cultural, educacional, enfim. Fantástico. E assim foi sendo feito nós tivemos bons frutos, né, a exemplo... enfim, de tantos cortejos culturais que foram feitos lá, com eles, os mestres sendo os atores, os brincantes dos grupos também participando, junto com alunos da universidade. O registro fonográfico das músicas desses grupos, a gente fez na Escola de Música, como uma forma de manter esse registro vivo, né?
enfim, tantas outras ações que estão lá registradas no livro. E você aprendeu com esse convívio com os mestres? Com certeza, demais, só aprendemos. E nós trouxemos um cortejo para cá. Isso. Também, aí nessa mesma época eu estava aqui, era uma semana do servidor. Então, vamos fazer um cortejo aqui dentro do campus. Vieram 3 ônibus, não foi, Dora? Foi uma das coisas que eu nunca esqueci, é que as crianças, quando elas desceram do ônibus, elas pularam dentro da piscina da reitoria. E a gente, menino, saia daqui dentro, pelo amor de Deus. Tinha aquelas tilápias bem grandes assim, ali. Foi muito interessante, mas aí... Todo mundo fizemos um cortejo bem bonito aqui. Os servidores junto com os mestres, os brincantes. A gente tem foto disso. Maravilha. Foi muito legal. E me diz uma coisa, você, além desse projeto de extensão marcante que se transformou em livro, também você tem um conjunto de iniciativas lá na direção do NAC. Eu gostaria de registrar o que é que você destacaria? O NAC, como uma unidade suplementar, não é, que está ali para contribuir com o ensino, a pesquisa e extensão na universidade, tem esse papel, de fato, de fomentar a arte e a cultura na universidade para o público em geral, né? Certo. E aí nós desencadeamos, né, junto com várias instâncias da universidade, Departamento de Arte, Escola de Música, algumas ações e algumas diretrizes no sentido de criarmos alguns programas para que, de fato, essa produção artística e cultural da universidade tivesse visibilidade e fomento, né, a exemplo do edital dos grupos artísticos, né, que é pela Pró-Reitoria de Extensão, mas também junto com o NAC nessa luta de considerar que são grupos importantes para a universidade. Tem grupos aqui que têm 50 anos, Madrigal, grupos antigos, os grupos de dança que Edson criou, 30 anos, enfim, então... De fato, são grupos que agregam muitos estudantes e professores e técnicos e pessoas da comunidade e que têm uma produção, né, de pesquisa, de extensão ali muito forte. Então, o edital é um exemplo. O Plano de Cultura da UFRN, né, foi aprovado num programa chamado Mais Cultura nas Universidades. Na época ainda era o Ministério da Cultura, hoje o MIC está extinto, infelizmente. Mas esse programa, o nosso Plano de Cultura da UFRN foi aprovado em 2015, e ele tem um conjunto de programas, desde a acessibilidade cultural, de se pensar e de se fazer ações no âmbito da acessibilidade cultural, junto com o Centro de Educação, com o professor Jefferson, junto com a KN, com o Ricardo Lins, enfim, a professora Catarina Chin, da Escola de Música, várias pessoas que já produzem ações nesse campo, mas também dá um impulso maior a isso, além de outros programas relacionados à memória cultural, né, a economia da cultura, ao Cigarte na UFRN, que também foi um programa criado em 2013, a pedido da administração central da universidade, né, a professora Ângela, junto com a Proplan, na época, assim, pensando que a arte tem uma importância, de fato, né, e nessa perspectiva de levarmos mais arte para os vários setores da universidade, criamos o Cigarte e no plano de cultura ele foi impulsionado. Então, também é um programa exitoso, além dos circuitos culturais que a gente tem feito para levar a arte para vários municípios e até outras universidades do Nordeste. Esse circuito cultural possibilitou os grupos da universidade irem a esses lugares e se encontrarem com produções locais, né, encontradas em cada ambiente. Além de outras tantas ações, a Cientec, a gente tem uma preocupação muito grande com a ProEx de qualificar a sua programação cultural, né? Infelizmente, esse ano a gente não vai ter, né? Mas, enfim. Bom, infelizmente também, o nosso tempo chegou ao fim, porque o tempo da televisão é isso. Mas foi muito bom conversar. Obrigado, André. Obrigado de coração, Teodora. Obrigada a você. Foi muito bom conversar. Chegamos ao final de mais um Memória Viva, hoje conversando com Teodora Alves, na companhia de Andréa Viana. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima apresentação.